Olá, pessoal, esse é mais um Ciência MS. Hoje nós vamos bater um papo com o professor Gilberto Maia, da UFMS, do Instituto de Química. O professor Gilberto Maia ele é graduado em Química pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Química na área de Fisicoquímica pela USP e tem dois pós-doutorados, um em Grenoble, na França, e um em Liverpool, na Grã-Bretanha. O professor Gilberto Maia ele é pesquisador nível 1D do CNPq. Professor, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite para esse nosso bate-papo. Eu espero que o pessoal aí do outro lado aproveite bastante, é uma oportunidade bastante ímpar a gente poder sentar e conversar um pouquinho com nossos pesquisadores, um pouco mais informal, né? Saber um pouquinho mais da vida das pessoas. E nesse sentido, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que te levou à graduação em Química, ao doutorado, a ser o cientista que é hoje. Muito obrigado, Cícero, pelo convite e agradeço já antecipadamente à SBPC também pela oportunidade e pelo projeto que vocês estão conduzindo e vou falar aqui um pouco do início da minha carreira. Vou começar lá dos primórdios, né? Vou comentar aqui inicialmente que eu venho de uma família bem humilde, de uma cidadezinha no interior do Ceará, chamada Limoeiro do Norte. E aí, claro, aí já faz algum tempo que eu nasci nessa cidade, e a época, como uma cidade pequena, nós tínhamos acesso à escola pública e à escola que era paga, né, que, claro, representava uma certa dificuldade para os meus pais, devido a essa coisa. Meu pai tinha um pequeno comércio e minha mãe trabalhava ajudando meu pai, nós também, trabalhava como costureira e toda essa coisa, né? E aí, com isso, eu colocaria assim: eu tive um ensino fundamental e um ensino médio, eu colocaria mediano. E nesse mediano, claro que sempre os meus pais também, para frisar, o meu pai, por exemplo, ele fez até o quinto ano, que seria hoje a primeira série do ensino médio, e a minha mãe apenas o segundo ano fundamental, né? Mas tinha sempre aquela coisa que eu e a minha irmã deveríamos estudar. E dentro, mesmo nessa situação precária, tudo isso, nós frequentávamos a escola e o ensinamento era que nós tínhamos que aprender tudo isso. Então, nesse contexto, aprendemos tanto eu e a minha irmã, chegamos os dois a finalizar a curso de graduação, ela e eu depois mestrado, doutorado, pós-doutorado e toda essa coisa, né? Mas durante esse percurso, meu percurso inicial, colocar assim, eu já tinha uma definição que eu queria ser cientista? Não, eu tinha uma definição do que eu não queria ser. E baseado nisso, por eliminação, o que ficava, o que restava? O que eu pensava, não, essas eu não quero, e isso daqui é o somatório final do que fica, né? Seriam exatamente as ciências exatas. Eu tinha uma certa facilidade, tenho ainda até hoje, para a matemática, então era uma coisa que me fascinava, mas também tinha a química e a física. E a biologia estava um pouco mais ligada ali, mesmo é uma dependência dessas três ciências básicas, né? Mas era uma coisa que efetivamente eu não queria muito mexer, apesar de achar extremamente interessante. Então, nesse contexto, na hora de me inscrever para o vestibular, eu pensei, eu digo, oh, a matemática talvez seja um pouco mais puxada, tudo isso, então eu tenho que ficar entre as duas, a química e a física, e acabei optando pela química. E nessa opção da química foi muito interessante porque no meu ensino médio a química, vamos dizer, eu tinha tido uma química muito básica. Efetivamente eu vim entender a química efetivamente durante o meu curso de graduação. E novamente no meu curso de graduação também parti por questão de eliminação, o que eu gostaria de fazer e o que eu não gostaria de fazer. Claro que depois essa minha visão mudou com o passar do tempo, né? Mas naquele primeiro momento, vamos dizer, o que me identificava e dos cursos de graduação, que eu me identifiquei, até por ter muito essa coisa de um pouco mais de matemática, era exatamente a fisicoquímica. Como era a disciplina, ou o conjunto de disciplinas que mais me chamava a atenção, tanto da física, tanto é que durante a minha graduação, os meus cursos optativos foram todos feitos na física, com disciplinas da física e da matemática, e não da química. E aí, nesse contexto, quando eu terminei a graduação, já tinha colegas que tinham se mudado para São Carlos, naquela época
vamos dizer, um dos polos importantes da eletroquímica, ligado à físico-química, né? E nesse contexto eu segui esses colegas e fui para São Carlos, prestei o exame classificatório, né? Ingressei no mestrado e depois continuei no doutorado, tudo. E no mestrado, e aí essa coisa, já tinha definido efetivamente que eu iria trabalhar com físico-química e a opção direta por eletroquímica. E aí gera-se, a partir da eletroquímica, eu comecei o meu mestrado. Cícero, se estiver muito longo, você me interrompa, por favor. Comecei o meu mestrado trabalhando com simulação, que na realidade era um sistema semi-empírico, que eu pegava dados experimentais e montamos um modelo teórico e fazíamos cálculos a partir de dados experimentais, estudando baterias chumbo-ácido. Já nessa época, vendo a melhoria de eficiência de eletrodos em baterias chumbo-ácido. Daí que eu vou linkar porque que eu cheguei finalmente à eletrocatálise. Porque nessa época já tinha esse ponto, que era entender e por que que nós deveríamos procurar melhorar os eletrodos de bateria chumbo-ácido. Passado essa parte do mestrado, eu entro para o doutorado, aí mudo um pouco, vou trabalhar com polímeros condutores, especificamente pirrol, com a ideia, estudando os fenômenos básicos, ali, a eletroquímica básica da formação de filmes de polipirrol, mas com o objetivo, novamente, de armazenamento, que era a ideia por que esse polímero armazenava cargas, se nós estávamos no potencial positivo, no potencial negativo, que tipo de cargas ele estava armazenando, se ele estava trazendo íons, que tipo de íons, se era cátions, se era ânions. Então, essa coisa também, já essa vertente dos acumuladores, que vinha da bateria, mas vendo essa coisa de melhoria de desempenho de coisas. O prenúncio ali da eletrocatálise, né? Quando eu venho para Campo Grande, isso ocorreu em 93, que eu presto concurso e venho para Campo Grande, naquele momento era muito incipiente a questão da própria físico-química no nosso instituto, atual instituto, à época departamento de química, era muito incipiente e se tinha que trabalhar com o que dispônhamos, né? E ainda bem que naquela época tínhamos pelo menos um potenciostat. Então, comecei a trabalhar e nesse percurso aí, eu começo a trabalhar, que era uma coisa linkada com o que existe aqui, que se tem muito essa cor do Pantanal, a questão de plantas, acabei mudando um pouco para a eletroquímica orgânica. Efetivamente interessante porque você vai estudar os fenômenos de reações químicas, só que agora envolvendo a eletroquímica direto. Era essa a ideia. E fiquei um tempo, desde a criação do nosso mestrado, até basicamente um pouco mais do que isso, trabalhando ainda com a eletroquímica orgânica. Isso do período ali, talvez, de 96 até 2003, um pouco até 2003. Depois continuei um pouco, mas já não muito dedicado a isso. Quando, em 99, eu saio para o meu primeiro pós-doutorado na Inglaterra. E aí, com o objetivo na Inglaterra de trabalhar com bioeletroquímica. E aí, já naquela época, aí, vocês vão entender o link do que atualmente estamos fazendo no nosso laboratório, que já naquela época, essa bioeletroquímica era ligada exatamente à redução eletroquímica de CO2, de dióxido de carbono, que é o que se busca hoje dos problemas, a quantidade de CO2 na nossa atmosfera é produzida pela atividade humana, né? Como que nós vamos lidar com isso? Então, em 99, nós já tentamos fazer isso, e foi um projeto extremamente interessante, porque nós linkamos a eletroquímica, que seria um complexo, movimentando, girando elétrons, mas acoplado a algumas enzimas do ciclo de Calvin. Se alguém tiver interesse, vá lá na internet ou pesquise que o ciclo de Calvin está relacionado, é um prêmio Nobel relacionado ao ciclo de redução de CO2. E o trabalho foi extremamente interessante, acabamos, só um parênteses nessa questão, acabamos não publicando, porque dependia do meu orientador, mas para que vocês tenham uma noção, esse trabalho ele foi submetido à época a Nature. Não foi aceito, mas tínhamos uma grande possibilidade, e aí desenrolou-se uma série de coisas e acabamos nunca publicando esse trabalho. Mas isso foi extremamente positivo, porque aí já linkava
diretamente a questão da eletrocatálise, porque nós buscávamos isso naquele conjunto de reações. E um fato extremamente importante no meu pós-doutorado é que, à época, tinha um colega de pós-doutorado da mesma época, um grande amigo da Estônia, e continuamos parceiros até hoje, né, em publicações, em pesquisa, tudo isso. Enquanto eu trabalhava com isso, ele trabalhava com redução de oxigênio, que eu nunca tinha trabalhado. E quando eu voltei para Campo Grande, passado algum tempo, isso era por volta de 2000, 2003, ele entra em contato, que eram as discussões que nós tínhamos, inclusive, no laboratório. Ele já tinha algumas publicações nessa área de redução de oxigênio, tinha várias, e ele entra em contato e diz: Gilberto, rapaz, eu gostaria de que nós montássemos uma parceria, estudando, já que você tem trabalhado com eletroquímica orgânica, vamos trabalhar na produção de catalisadores efetivos para a redução, no caso de moléculas orgânicas, posicionadas na superfície de eletrodos, e aí catalisando a reação de redução de oxigênio. Só um parênteses, por que isso é importante? Porque é uma das reações principais nas células a combustível, que podemos falar, e talvez eu fale um pouco mais adiante. Então, daí a relevância. Então, em 2003, nós começamos essa parceria, em 2005 sai o primeiro artigo dessa parceria, e depois de 2005 nós temos uma série de publicações em termos de redução, reação de redução de oxigênio, em parceria com o professor Kaido, da Estônia. E aí começou, aí foi a coisa, efetivamente, a partir de 2005, continuamos isso daí, e aí, por volta de 2011, eu entro também ainda com essa história da bioeletroquímica, nessa altura aí, por volta de 2005, 2008, por ali, eu entro com a questão de estudar enzimas também para eletrocatálise. Perfeito? Aí estudamos ali até por volta de 2012, 2011, 2012, essa questão de enzimas, mas aí nos deparamos com a coisa que nós teríamos que isolar enzimas, e isso demanda um aparato de bioquímica que não é algo tão trivial e tão simples, e aí acabei saindo um pouco disso, e aí, por volta de 2011, a gente entra e começamos a trabalhar, em 2011, com a produção de grafeno, objetivando a eletrocatálise. E aí, em 2013, sai o primeiro artigo do nosso grupo, e nós continuamos a trabalhar com grafeno, ou nanofitas de grafeno, até a atualidade, colocando diferentes eletrocatalisadores, montando nanocompósitos. E aí, já a essa altura, a partir de 2011, 2012, eu continuo na reação de redução de oxigênio, mas aí quando chega ali por volta de 2016, 2017, aí nós ampliamos. Não, nós temos que começar a trabalhar com desprendimento de hidrogênio, evolução de oxigênio, atrelado à reação de redução de oxigênio, depois posso falar um pouco sobre isso, mas aí já ampliando essa coisa, e mais recentemente nós estamos estendendo a nossa linha de eletrocatálise e produção de eletrocatalisadores, voltando à questão da redução de CO2, porque já temos uma parceria com o Dr. Juliano, nós tivemos recentemente um trabalho publicado na redução de CO2, mas via fotoquímica, mas aí eu quero retomar essa coisa da via eletroquímica da redução de CO2, e estamos agora também trabalhando com a redução de nitrato para a produção de amônia. E aí, um parênteses, na redução de oxigênio, por volta de 2015, 2016, nós começamos, porque normalmente a reação de redução de oxigênio na célula combustível, nós pretendemos que ela vá à água, a redução conduz à água. Só que a reação de redução de oxigênio, ela pode parar no meio do caminho com 2 elétrons e produzir peróxido. E peróxido nós sabemos que é uma das substâncias químicas, uma das 100 mais importantes, para que se tenha uma noção. O peróxido, a quantidade de peróxido que nós utilizamos no planeta e tudo isso. Então, em 2016, nós começamos a estudar eletrocatalisadores parando na produção de peróxido. E desde lá também estamos trabalhando também nesses catalisadores para a produção de peróxido, ou seja, uma gama enorme de eletrocatalisadores para as mais diversas reações.
E falei do pós-doc, o segundo pós-doc na França foi essa coisa de um treinamento também para produção de eletrocatalisadores, no caso da redução de oxigênio, também foi extremamente relevante, né? Então, foi essa a ideia, eu acho que... E daí vem a história acho, finalizando aqui, da parte de ser cientista. Cientista é isso, você vai trilhando o percursozinho, cada dia você vai aprendendo uma coisa nova, vai perdendo o medo, que eu digo para os meus alunos, nós temos que perder o medo. Então, ao perder o medo, nós damos um passozinho adiante, claro, utilizando o ferramental que nós aprendemos anteriormente. Mas você diz, não, agora eu vou arriscar um pouco, porque isso eu já tenho um pouco de domínio. Então, a minha visão de ser cientista é isso, é um passozinho para que você não se perca, não se perca completamente, diz, não, vou dar um passo muito grande. A minha visão, eu falo para os meus alunos, não, vamos dar passos pequenos, mas vamos avançar. A cada momento nós temos que ter um avanço. Não é simplesmente dizer o seguinte, nós resolvemos o problema da reação de redução de oxigênio, não. Nós aprendemos muito com ela, mas nós podemos abrir novos caminhos, inclusive baseado no que aprendemos com a reação de redução de oxigênio. Acho que me estendi demais, Cícero, mas... Não, maravilha, professor. É isso mesmo. A ideia é falar um pouquinho dessa trajetória toda e mostrar para o pessoal que é isso, né? A gente vai puxando o fio da meada, e uma coisa vai puxando outra, vai puxando outra, vai puxando outra, e as questões que a ciência vai permitindo a gente investigar e se adentrar, vai instigando e você vai abraçando até chegar em algum Exatamente. ponto, né? Você pode achar uma coisa extremamente interessante, mas, em primeiro lugar, se você não colocar o teu pé lá, para ver se aquilo lá é fácil, é simples, é difícil ou não, você não dá o primeiro passo. E para ser cientista, você tem que dar o primeiro passo. Então, você diz, depois você identificou que aquele primeiro passo é interessante, aí você consegue ir adiante. Senão, você desiste. Você diz, opa, não é por aqui o caminho. Exato. Ô, professor, e você comentou aí bastante coisa sobre em torno da eletrocatálise, redução de Uhum. CO2, né? O estado agora do Mato Grosso do Sul lançou essa política de redução de CO2. Conta um pouquinho mais para a gente do que você vem fazendo, assim, que impacta diretamente nessas políticas públicas, né? Que atinge as pessoas e é do interesse da Da sociedade. sociedade. Excelente pergunta. Dentro de todos esses eletrocatalisadores que nós estamos trabalhando, Cícero, eu acho que ela tem absolutamente tudo a ver com o Estado. Por quê? Por que eu digo que ela tem tudo a ver? Porque nós temos radiação solar, tá certo? Temos ainda um pouco de água e temos bastante CO2 em todo o planeta. Tudo bem? Então, por exemplo, a partir da energia solar, eu posso, se nós tivermos, por exemplo, converter essa energia solar, que na realidade a eólica advém de energia solar. Energia solar direta ou eólica, por exemplo, nós podemos armazenar energia no hidrogênio. E aí, por isso, se nós pegarmos o seguinte, a nível mundial, o que está ocorrendo, as discussões, você tem duas vertentes hoje relacionadas meio com carro, essa coisa de baterias, carros elétricos movidos a bateria e carros elétricos movidos a hidrogênio. Tudo bem? É uma briga, existe uma disputa, mas a tendência é essa a nível mundial. Então, a minha opção é ir pelo hidrogênio, porque eu acho que seria, em primeiro lugar, porque ele é carregado um tanque de hidrogênio, tirando as coisas que se fala dos riscos e tudo isso, um tanque de hidrogênio é carregado infinitamente mais rápido do que uma bateria. Ou seja, 5 minutos é como carregar um tanque de gás natural no teu carro e movimentar. Então, um tanque de hidrogênio demandaria o mesmo tempo. Então, o Estado, nós podemos investir nisso. Em primeiro lugar, a questão do CO2, questão de energia sendo armazenada no hidrogênio e retornando isso daí, por exemplo, em sistema de célula combustível, que é a redução de oxigênio, tá certo? Só que nós temos que lembrar que para produzir hidrogênio, nós temos o outro eletrodo que nós temos que evoluir oxigênio. Então, por isso que eu preciso desenvolver os catalisadores, tanto para... E aí, relembrando aqui, para quem está nos escutando, qual que é a ideia de um catalisador? Ele vai auxiliar cineticamente que uma reação ocorra. Então, eu preciso desenvolver o catalisador para produzir hidrogênio e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um catalisador para produzir esse hidrogênio, porque a outra reação, numa reação eletroquímica, é o desprendimento de oxigênio. Então, aqui,
os dois eletrocatalisadores para essas duas reações. Preciso do catalisador para redução de oxigênio, fazendo a célula combustível agora, pegando hidrogênio e oxigênio, que pode ser pego da atmosfera, recombinando, resultado final, água e eletricidade. E, no máximo, um pouco de energia na forma de calor desprendida, liberada para a vizinhança. E aí, o CO2. Nós temos que arranjar mecanismos, e tivemos agora uma chamada, mecanismos de remoção de CO2 da atmosfera. Então, uma das formas que nós podemos fazer é utilizar esse CO2 para obtermos produtos comerciais. Quais seriam eles? Por exemplo, etanol e metanol, a partir do CO2. Para catalisar essa reação, reduzir, por exemplo, eletroquimicamente CO2 para metanol ou etanol, por exemplo, e outros produtos, mas seriam produtos de valor agregado, nós precisamos de eletrocatalisadores. Então, o que nós fazemos? Produção de eletrocatalisadores para conduzir essas reações. Claro que o processo tecnológico vai envolver outras pesquisas, outros pesquisadores, mas aí a contribuição para o Estado diretamente é que nós poderíamos utilizar todo esse ferramental para produzir ou resultar em produtos extremamente relevantes para o nosso Estado, como produção de etanol e metanol a partir da redução de CO2 e produção de hidrogênio para a geração de energia. Então, ela está linkada diretamente ao Estado, ao desenvolvimento do Estado, ao conjunto de pesquisas que nós fazemos, ao desenvolvimento do país e está inserido no que está ocorrendo no planeta. Então, uma pesquisa que tem todo o conjunto, ou seja, ela vai desde o nosso micro aqui, que seja o nosso laboratóriozinho lá na UFMS, mas que pode ser estendido para o Estado e que é relevante para o Estado, para o país e para o planeta. E, claro, com isso, o que nós estamos colocando? Você está colocando, no momento que você está fazendo isso, você está competindo com o pessoal lá fora também. Você está entendendo? E capacitando os nossos alunos de tal forma que eles possam fazer isso. Inclusive, se preparem muito bem para ocupar postos, se eles não tiverem possibilidade aqui, que eles ocupem postos lá fora, porque seriam tão bons profissionais que lá fora ele teria espaço. Se não os querem aqui no Brasil, ele diz, ó, tchau, eu sinto muito, mas eu vou sobreviver fora do país porque eu tenho treinamento para isso. Então, Cícero, eu acho que, não sei se eu esqueci algo. Não, é isso mesmo. E agora, acho que você criou um ambiente agora que eu vou, se me permite, eu vou pular lá na frente, vou puxar uma pergunta que normalmente eu faço no final para cá, né? Porque você Perfeito. falou um ponto muito interessante, que é o seguinte, que é a formação de recursos humanos, né? Isso é uma coisa muito importante, que é um papel que a universidade faz, que a pós-graduação faz muito bem hoje no país. Uhum. E o desenvolvimento tecnológico, que assim, não dá para a gente ficar ancorar o nosso PIB, né? As pessoas elas precisam entender que não dá para ancorar o nosso PIB em única galinha, né? A gente precisa ter uma Exatamente. granja inteira, né? Uhum. E aí, Uhum. esse desenvolvimento tecnológico, ele é crucial porque ele se reflete depois diretamente na sociedade, né? O que a sociedade vai receber de volta, né? Quais são Com os serviços certeza. públicos que vão ficar disponíveis. Mas infelizmente, a gente está hoje num âmbito assim que é sonho, né? Divagações. Uhum. Então vamos Divagações. devagar. Uhum. Vamos fazer esse exercício agora e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: que Uhum. cenário que você vislumbra, né, como sendo o ideal Uhum. para dar conta de responder a toda essa expectativa que tem, que a sua pesquisa cria, que ela Uhum. demanda, né? Qual Uhum. é o cenário ideal para ela estar inserida? E Uhum. para os seus alunos, para os seus egressos, o que você imagina? Assim, vamos esquecer de tudo que está acontecendo hoje, né? Perfeito, Em termos perfeito. O de que país, seria a vamos situação ideal? isso, vamos tentar pensar numa situação ideal e Ideal. fazer esse exercício, né? O que a gente Esse, precisa esse, fazer? excelente pergunta. Se nós compararmos a situação ideal, nós poderíamos pensar nos países ricos. Você pensar Alemanha, Estados Unidos. Essa seria a situação ideal, mas depois nós podemos traçar um paralelo mesmo com a nossa situação atual. A situação ideal que eu penso para os meus alunos é se ele tem um excelente treinamento, por exemplo, no desenvolvimento desses eletrocatalisadores, aprendeu a ferramenta como estudar isso, como preparar,
como ter uma noção, no primeiro momento, ele está montando o experimento, ele diz, rapaz, isso daqui tem um erro nesse meu experimento, ou o experimento está correto, esse meu eletrocatalisador não vai me levar a lugar nenhum, então eu não vou demandar nem muito tempo, eu já vou pensar no outro e já vou montar uma nova síntese e vou desenvolver um novo eletrocatalisador e testar e ver se ele vai funcionar e tudo isso. Isso, os alunos que eu tenho formado, eles têm esse treinamento. Eles têm esse treinamento. A situação ideal seria o seguinte, se nós tivéssemos a demanda do nosso estado, do nosso país, para que essa tecnologia fosse desenvolvida, ele diria, cara, então, como eu tenho esse ferramenta, professor, eu vou um pouco adiante. Eu vou começar com startup ou alguma coisa assim, vou me ancorar em alguma coisa com os meus eletrocatalisadores e vou tentar desenvolver o dispositivo. O dispositivo que seja uma célula a combustível, que seja um eletrolisador, a partir da coisa que ele está lendo e que ele sabe que existe a tecnologia, ou ele diz, ou eu vou, numa situação ideal, ele diz, professor, agora eu já aprendi isso, eu vou lá fora, trabalhar com alguém que mexe diretamente com a tecnologia, e eu vou voltar e vou montar uma empresa no país. Porque eu vou desenvolver o catalisador, e como eu aprendi, porque ele também poderia fazer isso, mas para isso, para desenvolver a tecnologia, professor, eu aprendi a fazer o catalisador, eu vou testar agora e montar um eletrolisador, eu preciso de um financiamento para que eu inicie isso. Então, a situação ideal era que o Estado aportasse recurso para esse pesquisador dizer, eu apresentei um projetinho, que exista um conjunto de pesquisadores, sei lá o que, você vai submeter para um referee, e dizer, rapaz, o projeto desse camarada tem pé e cabeça. Então, nós vamos dar para ele uma bolsa, por exemplo, por 2 anos, por 3 anos, e ele vai ter que, ao final disso, apresentar o protótipo funcionando. E aí diz, então você apresentou o protótipo, então agora o que você precisa mais para montar a tua indústriazinha? Eu preciso de tal recurso, porque eu vou contratar mais um aluno da graduação, um aluno do mestrado, para me ajudar e tudo isso. E aí eu começo a montar uma empresinha para produzir, que ele pode começar a produzir uma coisa que seja um eletrolisador que seja utilizado em Campo Grande mesmo. Mas aí a pouco, se o material dele é tão bom, com a qualidade tão boa, ele começa a vender para o Brasil, e daí a pouco ele pode estar vendendo essa coisa para o exterior. Então, essa seria a situação ideal de pensamento para os nossos alunos. O fato real que nós temos hoje é você treina o aluno e quando ele tem esse treinamento muito bom, ele consegue, ou dentro do próprio país ou lá fora, ir para grupos que estão trabalhando com isso daí e tentar sobreviver lá fora, porque aqui ele não teria esse incentivo. O que é uma pena, porque nós estamos desperdiçando, Cícero, não somente o cérebro dele, mas era a capacidade de, daí a pouco, se ele monta uma indústriazinha, efetivamente, de eletrocatalisadores e de eletrolisadores, por exemplo, ou de célula combustível para pequenas coisas, e depois ele pode se tornar grande, ele diz, camarada, eu estou indo tão bem nesse negócio aqui, que eu já montei uma célulazinha pequena, eu vou ampliar essa minha célula. Você está entendendo? Eu vou ampliar esse meu eletrolisador. E ele começa a empregar uma mão de obra qualificada. Claro que ele precisa do cara para montar a peça, que seria, vamos dizer, vamos colocar que ele não precisaria ter uma formação direta em química, ou em física, mas ele vai precisar de um profissional para auxiliá-lo, porque daí a pouco ele está dizendo, não, mas eu tenho que pensar como administrador aqui as ideias. Então, eu preciso de alguém fazendo lá, montando o eletrolisador, montando os eletrocatalisadores, e eu preciso de mão de obra qualificada. Então, eu vou contratar um aluno de mestrado, eu vou contratar um aluno, um recém-doutor. Então, você abre toda uma cadeia que não existe nesse momento, Cícero. Simplesmente não existe. Você está entendendo? Então, isso seria a situação ideal. Do que nós fazemos, seria isso. Que o aluno, ele chega à conclusão disso. Porque quando você dá isso para o aluno, ele diz, rapaz, eu aprendi, e normalmente o aluno tem até um pouquinho mais de desafio do que o professor. O professor diz, não, rapaz, mas eu tenho que formar a gente aqui, eu tenho que pensar nos eletrocatalisadores. Diz, não, professor, eu tenho que cair fora daqui e sobreviver. E como que eu vou sobreviver? Já que eu tive um bom treinamento, eu vou montar a minha indústriazinha, eu vou montar o meu startup e depois eu vou para a minha indústria, mas eu preciso de dinheiro para começar isso. Eu preciso sobreviver.
nesses meus 2, 3 anos, ele não vai estar trabalhando como pós-doc para mim, ele vai estar trabalhando como pós-doc para ele. Para quem que ele vai se reportar? Para quem financiou o projeto. Porque vai ter a cobrança, ó, depois de 6 meses ou depois de 1 ano, você tem que apresentar tal coisa, depois de 2 anos, tal coisa, no final você tem que apresentar o protótipo funcionando. Antes disso, ele teria que ter desistido ou teria que ter justificado porque caiu fora, mas fatalmente, quem entrasse nisso, o camarada ia chegar ao final, Cícero. E aí, com isso, nós teríamos, não ficaríamos apenas nessa coisa de a galinha de ovo, de ovo único. Nós teríamos várias coisas competindo, inclusive, com o que está ocorrendo lá fora. Então, deixaríamos de ser simplesmente importadores de tecnologia para produzir tecnologia. Você está entendendo? Porque formamos gente capaz de fazer isso. E eu não tenho dúvidas, Cícero, com relação ao que nós fazemos aqui, por exemplo, guardada a proporção dos recursos que nós dispomos, é de qualidade igual ao que está sendo feito lá fora. Se é de qualidade igual, nós podemos também produzir algo como produto final igual ao que está sendo produzido lá fora. Agora, no laboratório, você não consegue fazer isso, você diz, não, nós temos que ir lá para a defesa da tua tese, nós temos que ter a publicação, e não é o objetivo do docente você se tornar um empreendedor diretamente. O empreendedor tem que ser o teu aluno, por exemplo. Que ele diz, não, professor, a academia é interessante, mas não me interessa. O que nós estamos passando para os nossos alunos é que a única possibilidade para eles é a academia. E aí você mata a pessoa porque ela teria essa possibilidade de fazer uma tecnologia, de ir ao produto final, e na realidade, na cabeça dela, ela diz, a única coisa que me sobra é porque senão eu vou morrer de fome. Se meu pai, minha mãe, se não tiver alguém para me sustentar, eu vou morrer de fome. Então, Cícero, é essa a visão e que eu treino os meus alunos para que eles tenham esse ferramental e digam, não, agora eu posso ir adiante porque eu adquiri confiança nessa coisa da produção dos eletrocatalisadores. Eu sei como funciona e ele pode, nessa coisa aí, ele pode manter o vínculo conosco, né? Porque ele diz, professor, tem determinada coisa, eu vou voltar lá no laboratório e fazer um teste, pode ser feito? Ou o teu próprio aluno, se eu tiver uma bolsinha no meu projeto, eu pago o teu aluno, mas ele vai ter que desenvolver o catalisador que eu estou pensando. Você topa isso? Não, então vamos fazer a parceria. Que é uma parceria, aí a universidade está entrando, auxiliando alguém que vai produzir alguma coisa diretamente para a sociedade. Claro que nós produzimos, que é esse treinamento e tudo isso, a formação do aluno. Mas ele vai colocar direto para a sociedade, porque, inclusive, ele pode empregar pessoas, que é o mais relevante e o que nós precisamos efetivamente no nosso país, né, Cícero? Exato, essa é uma demanda, eu diria que talvez urgente, né? É Urgente. urgente que nós comecemos a pensar e fazer ações nesse sentido. Porque senão vira uma conta que não fecha, né, professor? Porque, veja, todo esse histórico que você contou, né? Não é simplesmente um aluno que você está formando que está indo embora, mas, por exemplo, toda a sua formação, né? Todo o know-how que você ganhou, toda a infraestrutura que você montou, Exatamente. todas as pessoas que você formou, você vai colocando isso na balança, tá pesando lá, daí de repente na hora de colher o negócio, pum, pingou, foi lá para fora, Foi né? lá para fora. Então assim, Exatamente. você perdeu um Você, universo de coisas, né? Você não tá perdendo sim, só uma pessoa e só um cérebro, mas você tá perdendo toda a energia que foi, né, de anos, né? de anos. E Em... até porque nessa coisa, Cícero, porque ele saiu e ele está pesquisando, ele volta com ideias e com dúvidas importantes para você ou para nós da academia. Uhum. Porque às vezes a dúvida que ele está lá na ponta, ele volta, nós não tínhamos pensado nisso, até porque não estamos lá na ponta. E ele volta com uma dúvida e você diz, opa, isso daqui você tem a busca tecnológica, mas isso daqui tem uma busca científica também extremamente relevante. Então, aí você está alimentando a máquina positivamente e não negativamente, que é o quadro que você diz, não, eu nadei e morri na praia. Efetivamente é isso, né? Conjunto de Exato, coisas, você está nessa situação, né? exato. Professor, e deixa eu fazer uma pergunta agora, por curiosidade. Como nessa linha que você trabalha, né, nos Uhum. trabalhos que você desenvolve lá no laboratório, quem que pode interagir com seus trabalhos? São só químicos? Só dá para Não, entrar não. lá quem
químico ou não? Como que é Não, o perfil não. do profissional? O perfil do profissional, ele pode ser da física, pode ser da materiais, pode ser de diferentes áreas. Pode ser diferentes áreas, contanto que ele tenha essa coisa dessa visão de quais reações nós estamos estudando, qual a possibilidade de uma determinada reação. Até comentava hoje que as reações que nós estudamos, de repente não pensamos ou não estamos atentos, porque já temos tanta coisa para estudar, mas de repente você tem reações extremamente interessantes. Então alguém vem de fora e diz, oh, professor, tem uma reação aqui interessante, será que seria viável? E isso tem uma viabilidade, pelo que estamos vendo na literatura, tudo isso tem uma viabilidade grande. Valeria a pena nós estudarmos? Sim, valeria a pena, com certeza, e vamos estudar. E aí, esse link com a física ou as diferentes áreas, Cícero, vem do fato, porque, por exemplo, as caracterizações desses eletrocatalisadores é tudo baseado em técnicas físicas, por exemplo. E isso é extremamente importante porque nós acabamos tendo que fazer isso. E, claro, nós não somos especialistas, diferente, por exemplo, de você da física. O teu domínio de um XPS é maior do que o nosso. Então, nós temos que aprender, ainda vamos entrar com um pouco de eficiência, mas isso é uma coisa que nós necessitamos. Você vai lá, uma transmissão, tudo isso. Claro que nós podemos ser treinados, mas normalmente não temos esse acesso. Então, toda essa coisa das caracterizações, aí vamos pensar, não, tem uma determinada técnica que nós precisamos fazer que seria extremamente relevante, ou nós não temos acesso, ou simplesmente não temos o conhecimento científico para abordar com, com uma certa profundidade ou com uma certa correção aquela técnica. Você está entendendo? Então, nesse conjunto de pesquisas, nós estamos abertos a parcerias com diferentes áreas, da física, da materiais, mesmo que seja da biologia, porque essa coisa da redução de CO2 também envolve uma parte da biologia, então tem diferentes áreas que nós podemos interagir e fazer parcerias e conduzirmos trabalhos, sem sombra de dúvida, de caracterização, de quantificação, essa coisa, até você colocando isso, que era essa coisa que eu falo muito da físico-química e da eletroquímica, mas efetivamente o que nós fazemos hoje, nós precisamos de basicamente toda a química. Você está entendendo? Então, mesmo que na minha época de graduação eu tinha essa visão de ir para a físico-química, hoje eu tenho muito claro que eu preciso de basicamente tudo. Por exemplo, do caso da química, né? Então, às vezes eu me deparo lá na nossa pesquisa, não, eu preciso caracterizar um produto e eu só vou conseguir fazer isso utilizando todo o ferramental da orgânica, seja de ressonância, de análise de ressonância, de tudo isso, análise infravermelha e toda aquela coisa, você está entendendo? Vou lá, tem tanto de material, eu preciso quantificar os metais que eu tenho, o carbono que eu tenho, eu preciso da analítica dessas quantificações. Eu preciso, desses produtos, por exemplo, etanol e metanol, eu preciso ir lá, outros produtos, eu preciso ir lá no HPLC, então vem as parcerias do pessoal da analítica. Então, mesmo com a química, você diz, não, você é puro eletroquímico? Não, camarada. Hoje em dia eu preciso fazer parcerias, porque senão eu não consigo explicar os resultados e vamos dizer, fica aquela pesquisa troncha, né? Porque tem uma parte só e a outra você detecta de cara que está faltando algo, né? Então, as parcerias. Claro, essa coisa, quando você pega aí também mesmo da computação também, no caso DFT e tudo isso, para os nossos eletrocatalisadores é extremamente importante você ter uma ideia a nível energético, por que ele apresenta aquela eletrocatálise naquela determinada reação. Então, é possível de fazermos parcerias com diferentes grupos. Claro que a gente acaba indo mais linkado a alguém porque entrou em contato, porque você já trabalhou anteriormente e toda essa coisa. Mas temos toda essa possibilidade de alguém se interessando pela área, de abrirmos para as mais diferentes áreas, né? Até porque, Cícero, eu acho que hoje isso é uma coisa, eu acho que importante para os alunos que possivelmente venham nos escutar. A questão hoje está tão interdisciplinar, todas as áreas, você pega as mais diferentes áreas. Você diz, se eu tenho uma boa formação, camarada, eu vou me encaixar em um grupo
Mesmo eu sendo da matemática, por exemplo, eu consigo me encaixar no grupo da química ou da física, mas eu sou matemático, você diz, não, isso não é possível. É possível sim, camarada, porque você precisa desse pessoal, porque hoje está tudo muito interligado, né? Para que você consiga identificar muito bem o que está ocorrendo e chegar a uma conclusão, porque aquele processo ocorre num determinado caminho, você precisa de todo esse conjunto nosso de conhecimento, né? Claro que volta novamente, nós não seremos especialistas, eu não vou ser especialista em física, ter uma noção, mas aí você diz, eu preciso disso para ter o conjunto de informações, eu consigo entender o conjunto geral da informação, mesmo eu não sendo especialista, sei lá, em determinada técnica, mas eu preciso entender aquilo dali, né? Então, nesse contexto, o que nós fazemos cabe diferentes parcerias das mais diferentes áreas. Com certeza. E isso acaba enriquecendo cada vez mais, né? Como você falou, as questões que surgem, né? As oportunidades que surgem são bastante interessantes. Isso é importante para o próprio aluno, né, Cícero? Porque esse conjunto de ferramentas que ele vai aprendendo, ele vislumbra essa coisa de começar uma startup ou começar uma indústriazinha. Eu só vou perder esse medo se eu ter um conjunto de informações e ter uma visão mais ampla. Se eu tenho uma visão muito restrita de uma determinada área, isso torna-se um pouco mais difícil. Essa é a minha Realmente, visão. Torna-se realmente. um pouco mais difícil, porque você vai ter que atuar especificamente naquele nicho. E isso eu acho que é complicado, inclusive no mundo que vivemos. Porque o mundo passado de que vivíamos em nicho não vai voltar. O mundo que nós temos hoje é só ver as tecnologias de celulares, de computadores, essa coisa. Se você está atento para isso, a ciência também caminha nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Então, Professor, especialização num ponto é uma coisa muito complicada. exato, exato. Professor, e agora, caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de fazer duas perguntas, né? A primeira é se você tem algum fato, experiência ou alguma pessoa que marcou a sua trajetória e que vale a pena contar aqui e dividir com a gente. Eu acho que eu iria mais por pessoas. Eu acho que foram extremamente relevantes. O meu orientador de mestrado e doutorado, que foi o professor Edson Cianelli, com quem trabalhei durante um longo tempo, mas todo esse ferramental, por exemplo, da eletroquímica, tudo isso, e de uma série de possibilidades de pesquisas, foi conseguida com ele, através da convivência com ele. Né? Ao mesmo tempo, tinha, à época, o professor já falecido Francisco Nart, né? Também que tivemos uma interação e toda essa coisa e trabalhos interessantes desenvolvidos. Então, foram pessoas que era o momento, Cícero, que eu diria que eu estava ali entre o mestrado e o doutorado, que eram coisas tipo assim, eu não tive, vamos dizer, existia a proposição de trabalho e me deram a liberdade, não, você tem que fazer, e eu me sentia na responsabilidade de ter que apresentar um produto final daquela coisa que eu estava fazendo. Você está entendendo? Então, o rumo que eles faziam era a correção de dizer, ó, Gilberto, não vá, aparentemente isso daqui não vai adiante, então é melhor pense e melhor voltar e pegar um outro caminho. Isso eu tento fazer com os meus alunos. Às vezes você tem um trilhão de ideias, e aí eu falo, ó, analise bem se essa tua ideia vai levar a algum lugar, ponderando o porquê que possivelmente ela não levaria. Então, foram extremamente positivos nesse sentido. Um outro meu supervisor de pós-doutorado na Inglaterra também, que foi extremamente interessante, também essa área da bioeletroquímica que me abriu também a ideia, porque eu tinha saído, Cícero, e fui mexer, eu tinha trabalhado o tempo inteiro com química e fui mexer com bioquímica efetivamente, né? Separando enzimas e separando coisas, então foi extremamente importante e também o quadro, era aquela coisa, então eu tive pessoas assim que colocaram, ó, você tem que fazer, e eu me sentia na responsabilidade de ter que fazer aquela coisa. E buscar caminhos, se deparava com muros, que é isso que você vai se encontrar o tempo inteiro em pesquisa, você vai encontrar muros. Você tem que arranjar caminhos.
o caminho mais idiota é você tentar quebrar o muro. Então, é melhor você tentar desviar do muro, né? Então, isso foi o aprendizado extremamente relevante, e esse amigo da Estônia que mantemos a parceria, então sempre traz, às vezes, essas parcerias, ideias, sempre traz ideias extremamente relevantes, né? Então, foram pessoas que efetivamente contribuíram para a minha formação, e é o quadro que eu tento passar para os meus alunos, né? Dizer, cara, você tem que ter essa coisa, mas você tem que entender que um projeto é teu. No momento que você assumir um projeto de mestrado e doutorado, o projeto é teu. Então, você tem que desenvolver isso e você tem que ir buscando as etapas. Quando você encontrar efetivamente um muro muito alto e você não acha o caminho, aí você tem que procurar o teu supervisor e dizer, ó, cara, deparei com um muro e nós precisamos rever isso. Mas antes disso, você tem que ter tentado, porque é somente dessa forma que você vai se apresentar, vai se posicionar como um cientista. Então, nesse caminho da minha trajetória, essas pessoas operaram nesse caminho de que eu trilhasse um caminho, hoje chegando à conclusão dessa coisa, dizer, não, nós vamos ampliar isso daqui, porque efetivamente eu me sinto um cientista. Eu não sou simplesmente um mero reprodutor de dados e toda essa coisa, um mero copiador de ideias. Na realidade, nós temos ideias e vamos adiante, mas devido a isso, né? Então, o aluno, acho que isso é importante, como frisar isso, que para o aluno ele tem isso claro, né? Ele tem isso claro. Vamos dizer, não adianta simplesmente ele ter uma ideia como pesquisador. Tem inúmeros pesquisadores da literatura que eu considero extremamente relevantes, mas você tem até para essas pessoas, Cícero, eu acho que é importante você colocar o seguinte, ele não é um Deus. Nem você pegar um prêmio Nobel, você pegar um cientista extremamente relevante numa determinada área, ele é alguém que vai te ajudar a dizer, rapaz, o trabalho desse cara é extremamente relevante, mas ele não é um Deus. Então, se eu pretendo fazer alguma coisa parecida com o que ele faz, eu tenho que começar agora. E eu não vou simplesmente copiá-lo, porque eu tenho que fazer algo novo. Então, eu vou pegar, se é possível pegar alguma coisa de ideia dele, eu vou pegar, mas eu tenho que modificar isso e eu tenho que trilhar o meu caminho. Então, muito mais do que ter um Deus ou um santo em algum local, você tem que ter alguém que não me trilhou um caminho, mas sempre levando em consideração isso. Essas pessoas foram relevantes, mas ajudaram o meu caminho, mas eu tenho que trilhar o meu caminho para que eu me torne um cientista. É essa a minha visão, né? E o fato relevante que eu tiro é isso daí. Tirando aí, eu não vou contar os perrengues de pós-doutorado, os perrengues da carreira científica, porque senão as pessoas vão chorar, e muitas vezes até hoje choramos, porque choramos assim, você diz, você pensou uma determinada coisa, pô, montei aquele eletrocatalisador ideal e o bicho não funciona, cara. Aí você diz, pô, e o aluno diz, professor, não funciona esse eletrocatalisador. Então, vamos para o próximo, né? Então, para o aluno também, ele tem que aprender com as derrotas, né? Que a coisa não vai funcionar às mil maravilhas. Não vai. Faz parte do jogo, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, quando você encontra uma coisa muito, muito boa, aí você diz, opa, aqui me deu um momento de alegria para que eu volte para a tristeza amanhã, para ter outra alegria no outro momento, né? Cícero, e a segunda pergunta, acho que eu esqueci, se puder... Eu queria saber o que você diria, né, para quem está pensando, para quem está trilhando esse caminho da pesquisa, para quem está querendo ser cientista, que está numa graduação, fazendo um IC, iniciando mestrado, doutorado, aí, qual seria o seu principal conselho? Conselho. Eu diria o seguinte, Cícero, eu acho, vamos dizer, como normalmente, a minha época eu entrei muito jovem, e a moçada entra muito jovem na universidade. Eu diria o seguinte, só para que, eu vou abrir um parênteses aqui, só para colocar por que eu vou me posicionar dessa forma. Durante a minha graduação, eu não fiz iniciação científica, não estou dizendo que é ruim, é uma coisa fantástica. Mas uma coisa que eu fiz durante a minha graduação foi ser monitor. E eu fui monitor justamente das áreas que eu não segui. Eu fui monitor de analítica, de química e inorgânica. Não era só para comprovar que eu não iria seguir essas áreas, é porque eu achava que seria relevante eu aprender um pouco mais, que
Na época da monitoria, a gente preparava a aula e toda essa coisa tal, eu iria aprender um pouco mais, inclusive, daquela área que possivelmente eu não achava tão interessante. E aí, com isso, Cícero, você vai um pouco adiante, trilhando o teu caminho e criando a tua ideia para dizer, não, isso daqui efetivamente é o que eu vou seguir, é o que eu vou me dedicar. O que eu quero dizer é que não adianta você, tipo, entrar num caminho pré-estabelecido a partir da tua graduação. Você tem que ter a postura tua de dizer, não, eu vou pensar e vou analisar que quando eu tomar a decisão, eu vou trilhar esse caminho. Esse é o ponto número 1. Eu tomei a decisão, para que eu não me arrependa depois que eu dediquei tanto tempo a uma determinada coisa e aquilo dali não me levou, não era o que eu gostaria de fazer. Então, demande um pouquinho de tempo, que eu diria, para alguém que está trilhando esse caminho, demande um pouquinho de tempo, mas conclua que você quer trilhar aquele caminho. E aí, como se é muito jovem, para que ele tome essa decisão, que seria praticamente uma decisão da vida, porque ele vai trilhar aquele caminho, que ele analise muito bem o conjunto das coisas. Quando eu falo analisar o conjunto das coisas, é que essa área eu consigo ver, vislumbrar algo interessante nela para o futuro. Que eu consigo vislumbrar que isso é algo relevante, inclusive a nível internacional. Que nós temos que lembrar o seguinte, muita gente coloca, não, mas você está preocupado, você está esquecendo o Brasil e está preocupado lá fora. Não, nós temos que lembrar que a nossa sobrevivência depende da nossa comercialização lá fora. Você está entendendo? Não adianta eu continuar, porque a não ser que eu desenvolva a mesma tecnologia aqui, não deixe ninguém entrar lá fora, de fora no Brasil. Então, eu tenho que vislumbrar o que está ocorrendo lá fora. E vislumbrar no sentido, não é vislumbrar o que há de pior lá fora, é vislumbrar o que há de melhor. Uhum. Isso daqui é melhor, isso está ocorrendo bem lá fora, então isso é um caminho interessante. E aí, um outro ponto. Quando você começa a trilhar essa tua carreira, observe a seguinte coisa. Como, e aí eu acho, eu vou relembrar aqui o que é ser cientista e o que é ciência. Que ciência não é um dogma. A ciência, o porquê que ela é relevante? É porque ela existe passos para que eu prove uma determinada coisa. Existem passos concretos, ou passos matemáticos, que estão incluídos aí a física, ou passos experimentais. Quando eu pego uma publicação de passos experimentais e passos teóricos, e alguém diz que no final chegou uma determinada coisa, eu deveria, como cientista, seguindo aqueles passos, chegar muito próximo àquela coisa que ele publicou. Vou dizer, eu vou encontrar exatamente igual? Não, ele pode ser um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas está na faixa. Não, aqui perdeu-se alguma coisa no processo que não bateu exatamente com o que ele está colocando, mas eu obtive um pouco menos ou um pouco mais. Isso é o ponto importante como ciência. Então, esses passos são extremamente importantes para dizer esse negócio é reprodutível. E isso é o que faz a ciência. A ciência, eu repito, ela vai ser reprodutível. Então, é buscar locais onde você sinta confiança que essa reprodutibilidade está ocorrendo. E você se preocupe, porque eu faço isso a cada dia. Eu digo, pô, os resultados que nós estamos obtendo. O primeiro teste eu falo, ó, um monte de novo esse experimento, 1 milhão de vezes, para que não seja alguém lá fora que vai dizer que nós erramos. Nós temos que chegar à conclusão que nós erramos e tem alguma coisa errada aqui. Porque se nós estamos escrevendo os passos e nós mesmos não reproduzimos o nosso resultado, tem algo de muito errado. Então, não esperemos que alguém lá fora fale isso, que alguém fora do nosso laboratório, fora do país, fale isso. Nós temos que chegar à conclusão e rever. Se tem um erro, vamos rever. Você está entendendo? Então, a ciência, como cientista, você aprendeu isso, o segundo passo é você aprender que ciência não é dogma. Dogma é outra coisa. Para não melindrar e gerar suscetibilidades, eu não vou falar, mas dogma é outra coisa. Ciência é uma coisa que eu sigo passo a passo e eu deveria repetir. Então, se você quer se tornar um cientista, observe isso e preze por isso, que isso é o que vai te manter até o final da tua vida dizendo, eu não passei por coisas ou não publiquei uma coisa que não era verdade. E isso, alguém pode até descobrir que tinha um erro, mas um erro em um determinado passo não foi proposital ou alguma coisa assim.
Então, o aluno, no início, ele consiga vislumbrar isso e se posicione dessa forma. Cara, eu vou entrar nisso daqui, eu vou fazer dessa forma. Se ele detecta que o caminho onde ele entrou não é esse, ele deveria sair. Porque aí ele não está fazendo mais ciência, ele está fazendo uma outra coisa. Porque ciência é isso, é o quadro que existem os passos experimentais e os passos teóricos. E qualquer pessoa, nós aqui no Mato Grosso do Sul, alguém lá na China, alguém nos Estados Unidos, alguém no Polo Norte, tudo isso, nas condições, nas mesmas condições de temperatura nossa, deveria obter muito próximo o resultado que nós obtivemos ou que eles obtiveram lá. Então, isso é a minha definição de ciência, isso é a minha definição de cientista. Então, o aluno que está começando, ele deveria prezar por isso. Não utilize nunca o caminho mais fácil, porque termodinamicamente será cobrado o preço em um determinado momento da tua vida. O caminho mais fácil tem um preço a ser pago. Você está entendendo? Não. Os milagres na ciência, apesar de que nós encontramos na literatura, elas não ocorrem, tá certo? Estão lá. Mas não espere um milagre. Se você seguir esses passos, não, é isso que nós obtivemos, é um resultado muito bom, ou é um resultado mediano, ou é um resultado ruim, mas é um passo, um conjunto de etapas científicas. Não é um conjunto de etapas de dogmas. É essa a mensagem que eu deixaria se você quer ser cientista, trilhe esse caminho. Maravilha, fantástico, professor. Muito bom o nosso bate-papo. Estamos caminhando agora para os finalmente mesmo, e eu gostaria de perguntar o seguinte: eu posso disponibilizar o seu e-mail aqui no vídeo para quem quiser entrar em contato, passar na UFMS, conhecê-lo, conhecer um pouco do laboratório, do que você vem trabalhando? O professor autoriza? Por favor, Cícero, está autorizado. Maravilha. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, esse bate-papo, essa aula que a gente acabou de ter aqui. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Eu espero revê-lo em breve, pessoalmente, né, na UFMS. Com certeza, faça uma visita lá no nosso laboratório lá. Maravilha. Para a gente conversar um pouco mais. Tem um cafezinho lá. Eu parei de tomar café, mas tem um cafezinho lá. Maravilha, maravilha. Se o professor quiser deixar um recado final aí para quem nos assiste, fique à vontade. O recado final é que nós temos todas as possibilidades, estando no Mato Grosso do Sul, de nos tornarmos excelentes cientistas. Temos exemplos inúmeros no nosso estado. Então, trilhem esse caminho, porque as trevas não prevalecerão para sempre, tá certo? Então, em um momento, nós estaremos numa situação, talvez não na ideal, mas estaremos numa situação melhor que nos encontramos hoje. Então, vão por esse caminho, que é um caminho extremamente relevante da ciência, e no nosso estado é possível fazer isso, se praticar e se produzir uma excelente ciência, produzirmos excelentes pesquisadores, e em um determinado momento, tudo isso, que eu espero muito em breve, tudo isso será revertido em que possamos produzir excelentes startups, excelentes indústrias e gerar bons empregos para os nossos alunos. É essa a ideia. Eu diria assim, a luz vencerá a escuridão. Tenhamos certeza disso. Muito obrigado, Cícero. Maravilha, professor. Eu que agradeço mais uma vez. Pessoal, esse foi o papo com Gilberto Maia, da UFMS. Quem quiser, entre em contato com o professor para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e conhecê-lo pessoalmente. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço, Cícero. Tudo de bom.